Saudações, associados da Acimacar. Eu sou Flávio Ervino Schmidt, advogado e assessor jurídico da associação. Na sequência dos vídeos para orientar os associados, nós iniciamos com o que nós consideramos a primeira lei editada pelo governo federal, com o intuito de esclarecer a respeito da pandemia. Assim que a OMS decretou o estado de pandemia, o Brasil editou uma norma, a Lei 13.979, em que configurou, portanto, as situações que podem ser enquadradas em quarentena, isolamento e algumas medidas importantes para serem tomadas a partir daí com as medidas de combate e mitigação dos efeitos da pandemia. Nesta lei, a única caracterização que tem a respeito da relação de trabalho foi que instituído na lei que será falta justificada a todos os que forem acometidos pelo coronavírus. Então, para todas as outras hipóteses de doenças, mesmo que sejam nesse momento, vale a legislação ordinária. Mas para os efeitos do coronavírus, aqueles que estiverem acometidos será considerado falta justificada. Então, o governo estava lá em fevereiro ainda recebendo os impactos, e esta primeira lei, então, foi a que inaugurou as medidas que alteraram a relação de trabalho durante o período da pandemia. Após este evento, após a edição desta lei, em 22 de março, houve a edição da medida provisória 927. A medida provisória 927 promoveu uma série de alterações, e aí já o governo federal já estava preocupado com a manutenção do emprego durante o período do afastamento. Então, flexibilizou-se através da medida provisória algumas hipóteses em que o empregado pode ser afastado. Lembrando que, por se tratar de uma medida provisória, como o próprio nome já diz, é uma situação provisória, transitória e necessita da aprovação do Congresso em 120 dias. Então, muita cautela, senhores empresários, procurem orientação técnica, jurídica, contábil, fiscal a respeito da implementação das medidas da medida provisória 927, e ainda assim nós não podemos garantir segurança jurídica de que estas medidas não serão questionadas no futuro, por se tratar de uma medida provisória. Mas é o que nós temos na mão. Neste momento, o instrumento que nós temos para tentar salvaguardar os empregos é as hipóteses trazidas pela medida provisória 927. São hipóteses bastante importantes que podem dar um fôlego inicial para este momento em que nós não sabemos qual serão as repercussões. Então nós iniciamos com a orientação a respeito do teletrabalho. O teletrabalho, que é aquele trabalho que é feito pelo empregado remotamente, ou seja, naquelas atividades em que puderem ser trabalhadas em um ambiente externo da empresa, o empregado pode ser colocado em teletrabalho. Tem que lembrar que a natureza do trabalho é que vai dizer se pode ou não pode ser colocado em teletrabalho. É óbvio que um trabalho intelectual, um trabalho que possa ser feito e devolvido à empresa, a prestação pode ser devolvida através dos meios de comunicação e os meios de informática, é possível colocar em teletrabalho. Agora, aqueles trabalhos que requerem minúcias, aqueles trabalhos que requerem trabalho manual, não é possível implementar o teletrabalho. O teletrabalho trazido pela medida provisória 927 é aquela hipótese em que o empregado vai para sua casa ou para alguma estrutura, recomenda-se que seja em casa, e vai prestar o seu trabalho diário remotamente. Então, as recomendações. Esta implementação deve se dar
com comunicação de 48 horas ao empregado. A partir da comunicação em 48 horas ele pode ser colocado em teletrabalho. É necessário, anteriormente, existia um mútuo consentimento para o teletrabalho. O artigo 75C da Constituição, da CLT, reformado recentemente, traz o mútuo consentimento como hipótese de implementação do teletrabalho. A medida provisória 927 retira o mútuo consentimento e coloca a hipótese de a critério do empregador. Então, o empregado não tem essa possibilidade de optar pelo teletrabalho. Se o empregador diz que você estará em teletrabalho, ele estará em teletrabalho. Então, esta implementação pode ser feita a critério do empregador. 48 horas a comunicação e uma cautela. Os insumos utilizados pelo empregado durante o teletrabalho devem ser fornecidos pelo empregador. Os equipamentos, se não forem da empresa, podem ser do empregado, mas é necessário que seja firmado um termo de comodato pelo uso desses equipamentos, e recomenda-se ao empregador custear todas as despesas desse teletrabalho, como por exemplo a internet, a energia elétrica, os programas que são instalados, se estiverem instalados no computador privado do empregado, devem ser adquiridos pela empresa. Então, simplesmente estabelecer o teletrabalho e vá para sua casa, utilize seu notebook e entre em contato comigo, isto não é teletrabalho. O teletrabalho pode ser questionado. Então, muita cautela ao instituir o teletrabalho. A medida provisória reforçou, já estava na CLT, de que o período em que o empregado não estiver trabalhando remotamente, através dos equipamentos, não é período de tempo à disposição. Que existia uma discussão antigamente de que quando o equipamento estivesse na casa do empregado, o equipamento do empregador estivesse na casa do empregado, o empregado estava à disposição 24 horas por dia. Não é isso que disse a CLT recentemente com a reforma, e a medida provisória reforçou isso. Não é tempo à disposição, aquele período em que o empregado não está remotamente. Como se faz a medida ou como se faz o aferimento da jornada de trabalho? A empresa tem possibilidade de fazer o aferimento através de softwares específicos em que é possível computar o tempo do empregado à disposição. Então, recomendo que a instituição do teletrabalho seja bastante criteriosa. Procure seu advogado, procure o seu contador. A associação comercial pode lhe auxiliar nesse momento. Entre em contato com a associação comercial, ela pode lhe indicar o melhor caminho para você ter todas as informações necessárias para a implementação do teletrabalho.